Olá, escorpião! Você que tem escorpião forte no mapa, Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter. Seja muito bem-vinda a essa leitura, que é uma leitura que vai trazer a sua assinatura por inteiro, com muita profundeza, com muita intensidade, com todas as camadas e com lumidade que só aparece para quem está disposto a descer muito fundo antes de subir. Você que é um signo de águas profundas, o que não teme a escuridão e aquele que mergulha aonde os homens hesitam e que conhece a morte e o renascimento como ninguém. Você não vive na superfície. E o universo sabe disso, a espiritualidade sabe disso. E as cartas que chegarem agora para você não serão, de repente, respostas fáceis, mas serão respostas de um encontro real com você mesmo, com aquilo que você carrega e com aquilo que você pode soltar e finalmente colher. Vamos ver essa mandala que eu vou tirar, é do tarô do Osho. Osho Zen é uma das mandalas mais completas e mais equilibradas que existem. Ela, independente da sua história, do seu motivo, das respostas que você busca, ela vai te trazer essa resposta. Então, basta você colocar isso, tudo que cada carta, mensagem que cada carta te passar, coloque isso no seu momento. Tenho certeza que pelo menos 90% dessa leitura vai ter a ver com você. Mas caso não ressoe em nada, o que eu acho muito difícil, jogue para o universo. Caso você queira uma leitura pessoal, uma leitura diretamente ligada às suas energias, com o recado da espiritualidade direto para você, entre em contato através do WhatsApp, que está aqui no link do canal. As leituras têm a duração de 1 hora a 1 hora e meia. São por videochamada, onde a gente tira todas as dúvidas em tempo real, tá bom? Se é sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Esse é o canal Perspectiva Tarô. É um canal que traz o recado da espiritualidade através das cartas. Mas caso você goste também de astrologia, queira receber as mensagens dos astros, aquilo que o universo reserva para você, no outro canal, o canal chamado Perspectiva Ativa Astrologia. Lá o recadinho é direto dos astros. É um canal de autoconhecimento que ele traz as mensagens para que você incorpore no seu mapa de que forma que você pode aproveitar todas as oportunidades, né? Todo o período na área que ela estiver mais favorável e também esteja preparado para os desafios. Conhecimento é poder, tá certo? Então, já se inscreva no canal, meu nome é Cibele. Ative as notificações no sininho para não perder nenhuma leitura. Diariamente, aqui nos shorts, tem um recadinho da espiritualidade. Todos os dias, tá bom? Cada dia com um baralho diferente. E para quem já faz parte desse canal, minha eterna gratidão por estarem sempre por aqui. Peço a todos que deixem o seu like como forma de retribuição, tá bom? Vamos à leitura? Bom, na primeira carta para você, de Escorpião, do que a mensagem, ela fala do espiritual. Saiu a carta voltando-se para dentro. Essa carta, ela fala de uma qualidade meditativa, daquela pessoa que sabe encontrar nela mesma uma grande fonte de clareza, de paz e de direção. Ela não precisa de nenhum estímulo externo, ela não precisa disso. Basta com que ela faça um recolhimento sagrado. Não como uma fuga do mundo, não. É simplesmente uma meditação e um tempo para você ouvir o seu coração, para que você ouça as mensagens que a espiritualidade tem a te enviar. Ela funciona como um reencontro
com o seu centro. É a consciência que se volta para você mesmo com atenção, com cuidado, com presença de quem sabe exatamente aquilo que está buscando, que não está do lado de fora, está do lado de dentro. Essa carta ela chega como uma sustentação espiritual para você, que é quase um estado natural. Você tem já um instinto muito grande, né? As suas intuições, elas carregam, elas vão até nas profundezas. Elas sabem exatamente que a vida profunda, ela acontece por dentro. Mas às vezes, mesmo você sabendo de tudo isso, tendo essa orientação natural, às vezes você pode se perder diante das exigências do mundo, né? Do dia a dia, das demandas das outras pessoas e do barulho externo. Então, aqui essa carta está dizendo para você: volte para o centro, volte para o seu silêncio, aonde a sua percepção mais aguçada está presente. É dentro desse espaço que todas as outras cartas da mandala que vão sair vão fazer sentido para você. É de lá que as melhores decisões vão aparecer. Esse é o chão espiritual para você nesse momento. Tudo mais será construído sobre ele. Legal essa abertura, gostei. Profunda. A segunda carta, ela fala das energias do passado, mas não é um passado longínquo, não. Dos últimos tempos, últimas semanas, últimos meses, mas que ainda estão pesando no dia de hoje. Então, saiu a carta da consciência. A carta da consciência, ela se reflete a carta do carro no tarô normal. Só que aqui no tarô do Osho, ela traz um estado de clareza muito grande, não apenas de observação, mas de discernimento daquilo que está em movimento. O carro fala de movimento, mas aqui é você saber qual é esse movimento. É a qualidade de que você não só percebe o que está acontecendo, mas como você está usando toda a sua percepção para se mover com a intenção para tomar uma decisão e a partir de algum lugar que você vai ter a lucidez muito clara e não simplesmente agir na reação. Nossa, que coisa! Parece muito com um escorpião mesmo. Mas, enfim, depois me conta aqui se está fazendo sentido com quem você é. Essa carta, que ela está falando de um passado, que é um passado recente, ele vem falando que você atravessou um período de muita clareza sobre o seu próprio caminho, sobre para onde você queria ir. Algo aconteceu que te colocou no assento do motorista, sabe? Como se fosse você tomasse alguma decisão muito importante, mas que você tomou essa decisão com uma segurança até incomum. Porque foi um momento de ruptura com um padrão antigo seu, aonde você finalmente viu com muita nitidez para onde você já não queria mais ir. Então, pode ter sido uma percepção súbita, uma intuição, um insight sobre uma relação, sobre uma situação, que você acabou mudando a forma como você se posiciona. E é exatamente essa consciência em movimento que você teve há dias, semanas ou alguns meses atrás, ela continua viva e presente hoje. Então, esse carro, ele ainda está em movimento. E a direção que você escolheu naquele período, que você teve essa clareza, esse insight, ele está te levando na direção certa. Mesmo que para você a estrada ainda não tenha ficado ainda muito perfeita, vamos colocar assim. Mas não é o momento de você abandonar o volante desse carro, não, tá bom? Olha, muito interessante essa leitura. E aí, a gente chega na terceira posição, que fala do seu potencial e da direção que você tem que seguir.
A essa direção saiu a carta da amistosidade. A amistosidade, a amistosidade aqui, ela não está falando de uma forma superficial de você ser uma pessoa simpática, sociável. Não. Aqui ela tem uma qualidade muito mais profunda, que é a abertura da verdade, a abertura genuína ao outro, a sua disposição de encontrar o mundo e as pessoas com mais calor, com mais receptividade, com a confiança fundamental de que o contato humano ele pode ser muito nutritivo e não apenas ameaçador ou até mesmo desgastante. Aí, para você que tem uma relação complexa com a confiança, né? Desconfia de tudo e de todos, pode ser que você leve um tempo para realmente abrir essas portas, né, da confiança, porque você prefere sempre observar antes, né, ter certeza, para ver se a pessoa se revela, né? Porque você já foi ferido o suficiente para saber que nem todo contato, nem toda pessoa é segura, né? Então essa amistosidade, ela chega para você como um potencial de um convite para que você tenha coragem. Essa direção que vai aparecer, na realidade, ela já está se abrindo para você. Ela está te apontando para as conexões corretas, para os encontros que realmente vão te dar uma sustentação real, para uma possibilidade de que você traga as pessoas certas, as conversas, as trocas certas que vão te alimentar de um jeito que você nem esperava. Esse é o potencial da amistosidade que está disponível para você agora. Mas ele vai exigir de você primeiro que você dê o passo para a abertura da confiança dessas pessoas que estão por chegar. Não é uma abertura, claro, total, imediata, mas tem que ser um gesto de receptividade, de não ter uma armadura. É um convite silencioso, simples, para que o mundo vá chegando com você um pouco mais do que você deixaria em outro momento, entendeu? Aí a gente chega na posição do inconsciente, da sombra. Aqui saiu a carta das vidas passadas. Aqui a carta das vidas passadas, ela não diz necessariamente, né, que seja, né, uma crença de reencarnação. Talvez seja ou não, vai depender do que faz sentido para você. Porque aqui ela está representando o peso do passado que ainda está atrapalhando o seu presente, que podem ser memórias, padrões, traumas, né, medos, histórias que ficaram tão gravadas no fundo da sua alma que se tornaram parte da estrutura de como você percebe o mundo ao seu redor. São as lentes que foram moldadas por experiências antigas que você teve, que te colocaram, sobretudo, quem você é hoje, como você vê o outro hoje. E muitas vezes, até mesmo no instantâneo, no automático, sem que você nem perceba. Você tem normalmente uma memória emocional muito grande. E a sua capacidade de guardar tudo com muita intensidade é fortíssima em todo mundo que tem o signo forte de Escorpião no mapa. A carta das vidas passadas aqui, na sombra, ela vem dizendo algo muito específico sobre padrões antigos. Às vezes, muito antigos. A gente pode estar falando de coisas da sua infância. São esses padrões, coisas muito antigas, que vêm operando por baixo das suas reações de hoje. Pode ser uma desconfiança que ela não nasceu hoje. Pode ser um mecanismo de defesa que ele foi instalado em uma ferida que talvez você até já acha que tenha cicatrizado.
mas o padrão de projeção, ele ainda continua ativo em você, como se ainda fosse alguma espécie de ferida atual. Então, observe agora as reações que parecem desproporcionais ao que está acontecendo com você hoje. Quando a intensidade do que você sente não está combinando com a situação real diante de você, aí está a sombra das vidas passadas operando. É alguma coisa do passado que está sendo ativada. E chega um convite para você agora. O passado informa quem você é, mas não precisa determinar quem você será. Nossa, que lindo! Muito bonito, profundo, mas muito bonito. Aí a quinta posição da mandala é o centro da mandala, é o coração da mandala. E saiu a voz interior. A voz interior aqui, ela vem como se for como uma conexão com a sabedoria mais profunda que existe dentro da pessoa. Sabe aquela voz que ela não vem da mente, ela não vem do condicionamento, não vem da vida do cotidiano, não vem do medo, muito menos do ego, não. É aquela voz que fala no silêncio, no abstrato, do nada, com aquela uma certeza absoluta que quando tudo mais está em silêncio e você só ouve isso. É a intuição em seu estado mais puro, é o conhecimento que ele vem antes da compreensão. É como se fosse a sua bússola interna que nunca mente, mesmo quando a sua mente, a sua cabeça, tenta contradizer essa verdade. Então você já tem uma intuição super aguçada. Com essa voz interior, então, no centro, é um sinal claro e poderoso que agora o que chegar, a informação que você receber, você vai saber. Você vai saber sobre uma situação, sobre pessoas, sobre decisões, não pelo racional, não pela evidência, não por aquela certeza que você acha que sempre teve, né? De que você conhece tão bem e que às vezes você tenta ignorar, porque você não consegue explicar racionalmente da onde veio essa certeza. Então, aqui para você, não é um silenciar a sua voz, não é o você se subestimar. Não espere que a sua mente, que a sua razão valide o que o seu coração e o seu sentimento já sabe. Não ignore isso. As mensagens que estão chegando para você, elas estão vindo de dentro. Seja sobre o caminho, sobre as relações, sobre aquilo que você precisa soltar ou sobre aquilo que você precisa honrar. Então escute com toda a profundidade da sua alma e você será capaz de escutar. Olha, aí a gente chega aqui na carta, na posição que fala do recurso interno que você tem disponível para alcançar esse estado. Saiu a carta da consciência. A carta da consciência, ela é muito parecida com a carta das nuvens. Por quê? Porque é uma carta que a consciência que observa, aquela consciência que testemunha, aquela consciência que vê os próprios pensamentos, as próprias emoções passarem como nuvens no céu, sem identificar completamente com eles. Sabe quando a gente brinca de olhar a nuvem? Fala, é um carro. Nossa, parece uma casa, tá parecendo um gato. Mais ou menos isso. É a consciência daquele observador interno agora. É a sua capacidade de dar um passo para trás em relação às suas próprias reações, tá?
e se fazer a seguinte pergunta: o que está acontecendo comigo agora? Sem julgar, sem drama, sem nada. Apenas se faça essa pergunta e aguarde no silêncio, apenas com a clareza de quem vê sem se perder naquilo que está sendo visto. Dá para entender? Simplesmente se faça essa pergunta e aguarde a resposta sem pensar, sem racionalizar. Você já sente tudo com muita intensidade, né? Então, com esse recurso da consciência, exatamente vai ser o antídoto para essa confusão mental que você possa sentir, ou até com uma certa confusão emocional. Porque quando a sua intensidade, né, ela chega de uma emoção, ela vai ameaçar consumir tudo. Porque quando a sombra das vidas passadas, que está ativada, que a gente falou anteriormente, né? Então, o que acontece agora? As reações parecem maiores até do que a situação está justificando. Você vai parar e vai pensar, nossa, por que eu preciso, estou me permitindo entrar nesse mar de confusão, nesse mar revolto e me afogar? São duas versões da consciência aqui. Uma no passado como força em movimento. A outra agora como recurso para você de testemunho. Juntas, as duas, elas formam uma mensagem muito completa, que você tenha clareza e você sabe como equilibrar as duas. Então, use as duas formas. A prática que você pode fazer nesses dias é que quando você sentir que uma emoção está tomando conta de você, pare, respire, pense somente na sua respiração. Leve sua mente apenas para a sua respiração. E assim que você silenciar a sua mente, se pergunte: quem está observando isso? Quem é esse observador? Esse observador será o seu recurso mais poderoso neste período, tá bom? Aí agora a gente chega com a influência, a gente já falou, dessa foi uma influência interna, um recurso seu, interno. Agora vamos para as influências externas. Vamos ver o que o externo, como que ele pode te ajudar. Tudo isso que eu estou dizendo, você vai encaixar na sua vida de acordo com o momento que você está vivendo, tá bom? A carta que saiu foi o momento da colheita. E essa é a carta, uma das mais auspiciosas do Osho Zen, né? Ela representa uma chegada natural dos resultados todos, de tudo que foi semeado com cuidado, daquilo que foi, cuidado com esforço ao longo do tempo. Não foi uma conquista arrancada da força pela sorte, mas o fruto que amadureceu do seu próprio tempo e que agora está pronto para ser colhido. É a lei do retorno, se manifestando para você de forma concreta, mas agora visível, agora palpável. Essa fluência externa é um sinal de que tudo que está ao seu redor está pronto para te entregar resultados daquilo que você plantou. Pode ser no seu trabalho, pode ser em relação a um projeto que foi desenvolvido com muita dedicação e agora ele se concretiza, pode ser nas suas relações, nos vínculos que você cultivou com muita autenticidade, com muita verdade e que agora te oferece um alto nível de profundidade e de confiança que não existiam antes. Pode ser o seu próprio crescimento pessoal, uma transformação que ela foi trabalhada internamente durante muito tempo e com muito cuidado e que agora começa a se manifestar numa forma como se você se movesse pelo mundo, como se o mundo se abrisse na sua frente. Então, é um momento para você estar atento a tudo aquilo que está chegando.
Não passe por cima dos resultados que estão aparecendo para você, mesmo que ainda falte você olhar alguma coisa. Agora é o momento de colheita. Para isso, ele pede um pouco mais de reconhecimento da sua parte. Eu sei que você já deve estar planejando alguma coisa, né? Antes de celebrar, inclusive, a vitória atual. Mas ela merece muito. Receba aquilo que chegou para você e celebre, tá bom? Olha, bom, chegando na reta final, nós temos agora a carta que ela fala de um obstáculo e também ela fala qual é o obstáculo e como você pode transformar esse obstáculo. Por isso que essa mandala do Osho Zen, ela é muito interessante, porque ela se aplica a qualquer área da nossa vida, né? A gente encaixa em qualquer área da nossa vida e ela traz as respostas para a gente, de como a gente pode alcançar aquilo que a gente quer, né? E como a gente pode ultrapassar essa fase da melhor forma possível. A carta que saiu, então, no obstáculo, né, e um padrão a ser transformado, é a carta do experienciar. Aqui, essa carta, ela fala de um padrão que, à primeira vista, ela pode parecer até muito positiva. A busca constante por experiências intensas, por sensações profundas, por evidências que possam confirmar até mesmo que você está vivo de um modo real e significativo. Você já tem uma intensidade por excelência. Então, essa carta ressoa bastante com você, né? Tem uma familiaridade quase desconfortável aqui. O obstáculo, ele não está na sua busca por profundidade, não. Pelo contrário, ele está no excesso dessa busca. Quando a necessidade de experienciar intensamente se torna ela mesma uma forma de fuga. Então, é quando você precisa que tudo seja intenso para se sentir presente. É quando aquilo que é muito ordinário, aquilo que é simples, aquilo que é do dia a dia, parece insuficiente, porque não carrega nenhum tipo de peso emocional que você aprendeu a associar com a vida real. Então, esse é um padrão que ele pode se manifestar de formas bastante diferentes. Por exemplo, na busca de crises, né? Você vai buscar crises aonde não existe nenhuma. Ou, às vezes, no aprofundamento de conflitos, querer fundo, né? Em algum conflito, que ele poderia ser resolvido da forma mais simples possível, sem a necessidade de você ter que transformar cada relação, cada situação em um mergulho profundo antes que você possa confiar nela. Ou até mesmo na dificuldade de você encontrar valor e significado naqueles momentos que não existe drama nenhum. É drama mesmo. Então, o padrão para você transformar esse obstáculo é você transformar essa crença que você tem de que a vida só tem valor quando ela é intensa. Às vezes, a maior profundidade está no simples. Então, agora você vai ter que se permitir encontrar o extraordinário no ordinário. Agora você vai ter que se permitir encontrar toda aquela sua intensidade no simples, no prático, tá bom? Olha, simples. Ele dramatiza um pouco, mas é isso. A gente fala para todas as línguas aqui. Aí nós estamos na reta final, hein? Chegamos na carta, na posição de ensinamento. A carta que saiu foi a carta da integração. A carta da integração no ensinamento, ela está falando aqui de uma grande harmonia entre as partes que estavam em conflito.
que pode ser o masculino com o feminino, a luz com a sombra, o individual com o coletivo, a intensidade com a quietude, o mergulho com a superfície. É quando os opostos que estavam brigando dentro de nós mesmos encontram uma forma de coexistir, sem que um precise destruir o outro. Então, esse ensinamento, ele tem um peso muito grande e urgente para você, dizendo que você é, por natureza, um ser de muitos extremos. Você é capaz de amar numa profundidade rara e de ferir também a pessoa que você deixou de amar numa precisão também que não será nada esquecida. Você é capaz de se transformar completamente, de permanecer imóvel por anos em um determinado padrão, capaz de uma lealdade absoluta e de um desapego total, de ignorar o outro radical. Esses extremos são a sua riqueza. Mas quando eles não estão integrados, eles se tornam uma armadilha na sua vida. Então aqui está falando de um chamado agora para você, que todas as partes de você ainda estão em guerra interna. Quais partes de você estão nessa luta ainda? Que aspectos de você mesmo ainda você não se permitiu reconhecer ou até mesmo honrar esse aspecto? Que polaridade dentro de você ainda está te pedindo paz? Que lado seu está fazendo guerra numa praia magnífica, paradisíaca, que só tem coco, sol, mar, sabe aquele mar calmo, com aquelas ondas leves na beirada, mar tranquilo, translúcido, cristalino, mas você está querendo guerra. A integração não é a morte da sua intensidade, é a maturação dessa intensidade. É quando você integra todo esse extremo da intensidade sem que você perca a profundidade, para você ganhar sabedoria. Então, a sabedoria, ela é exatamente a próxima fase da sua vida que você vai ter que achar. Agora não é momento de ser intenso, e sim de ser sábio. Até que ponto vale a pena travar batalhas que não significam absolutamente nada? E para finalizar, a última carta do fechamento veio a carta do compartilhar. A carta do compartilhar, ela fala de alegria, daquela alegria que nasce quando a gente se abre verdadeiramente ao outro, não por obrigação, não por uma troca calculada, muito menos pela necessidade de aprovação do outro, mas pelo simples fato de ser de profundo prazer, do dar, do receber com o coração aberto. É aquele tipo de qualidade da generosidade que flui naturalmente quando a gente está em contato com a nossa própria abundância interna. E como a leitura toda começou com a carta voltando-se para dentro, no recolhimento, na introspecção, no silêncio interno, esse fechamento ele chega com um compartilhar como se fosse um arco, que ele é profundamente significativo e que tem que ser muito contemplado. O movimento dessa mandala inteira, ele foi de dentro para fora, do seu recolhimento à sua amistosidade, da voz interior à colheita, da sua consciência de observar e de integrar, e agora, no final, de compartilhar. Olha, tudo faz sentido.
Isso tudo só está te dizendo que tudo que você vai encontrar dentro de você agora, essa clareza da voz interior, do reconhecimento dessas vidas passadas, da sabedoria da consciência, dos frutos do momento de colheita e da paz da integração, nada disso tem que ser guardado, não. Nada disso é só seu, para que você carregue em silêncio. Isso que você vai descobrir dentro de você mesmo é quando você vai compartilhar com quem merece receber. Quando você faz isso, você acaba se tornando um presente para o mundo, para o outro, para as pessoas que estão à sua volta. A sua profundidade, a sua percepção, a sua capacidade de mergulhar aonde os outros não conseguem atingir. Quando você compartilha tudo isso com abertura, com amor, que são algumas das maiores dádivas que uma pessoa pode oferecer, você vai ter uma abertura enorme para aquilo que você quer compartilhar e daquilo que você quer alcançar. Então, compartilhe isso que você encontrar dentro de você mesmo, porque o mundo precisa disso daí que você carrega. Olha, é uma mandala que ela foi muito equilibrada, né? Bonita, e chegou para você dessa forma, finalizando com o compartilhar como síntese, né? Fechando o arco todo e trazendo, eu acho que a resposta mais bonita da mandala toda. Que você, a partir do momento que você se volte para dentro, você vai terminar se abrindo para fora. Que do seu silêncio interno, você vai atingir a conexão verdadeira. E da introspecção, você vai chegar ao encontro. E do que é seu e ao que pode ser dado. É um período de mergulho profundo que vai terminar em abertura. Bom, e isso, para o seu signo, é uma das experiências mais transformadoras que pode existir, não é verdade? Então, se você gostou dessa leitura, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever e deixar o like no canal, tá bom? Até a próxima, namastê!